Abrimos as portas do camarote, aqui onde não há comidas nem bebidas grátis, como é habitual, todas as semanas, com os três residentes habituais. Miguel Gonçalves, adepto do Benfica, Rui Calafate, adepto do Sporting, e Miguel Guedes, adepto do Futebol Clube de Porto. Estamos cada um na sua latitude, utilizando a internet para nos ligarmos todos. Saudações também especiais para quem nos escuta através dos podcasts, seja no nosso canal de YouTube da Rádio Estádio, seja no site da Rádio Estádio, radioestádio.pt, onde pode ouvir mais tarde. E para quem está a ouvir neste momento através desse meio, as minhas saudações. Eu sou o Fernando Tavares. Meus senhores, uma semana depois de competições europeias, já há contas para fazer. A situação no Sporting, e temos, portanto, já aqui um caldo bastante apetitoso para a emissão de hoje. Vou começar pelo Rui Calafate. Rui Calafate, o Sporting já não conta para nada? Saudações a todos os ouvintes da Rádio Estádio, um abraço para todos, um abraço também para vocês, meus amigos. O Sporting conta para muito. O Sporting é um dos grandes clubes portugueses e irá sempre contar. O problema tem a ver muito com expectativas. Quando esta semana se elogiou muito o Vítor Oliveira por dizer que o plantel do Sporting não tinha qualidade, ele falou a verdade. O plantel do Sporting foi mal construído, foi mal toda a época mal planeada e, como é óbvio, as pessoas já perceberam que não foi nem a Juveléu, nem o diretivo que planearam a época. Não foi a Juveléu, nem o diretivo que contrataram o José Rodrigues e o Fernandes dos desequilíbrios musculares. Não foi a Juveléu, nem o diretivo que venderam o Bas Dost. E, portanto, todos já sabem quem foram os responsáveis. E o responsável máximo chama-se Frederico Varandas. E com uma nota, que é sempre importante, várias notas até sobre isto, é que, como se lembram, tem a ver com a questão das expectativas. O diretor desportivo Hugo Viana deu uma entrevista ao Record a dizer que o Sporting tem um plantel ao nível dos grandes e para ganhar. O administrador financeiro Francisco Zenha disse que os outros rivais venderam jogadores e o Sporting estava mais forte porque se reforçou. Apesar de devia estar calado, porque ele é uma pessoa das finanças e de futebol não sabe nada. Num domingo, depois da entrada do Silas, o Sporting, a comunicação do Sporting pôs 3 jogadores nas capas dos 3 desportivos, todos a dizerem o mesmo, que o Sporting ainda podia ser campeão. Ainda há poucos dias, no domingo, o Silas, acabado o jogo, perguntaram-lhe sobre o título e ele respondeu: o título está mais difícil. Meus amigos, é tempo de dizer que o Sporting não é candidato ao título neste momento. É importante que o Sporting diga que tem o segundo pior arranque da história dos últimos, do último século. A minha pergunta, Rui Calafato, desculpa, para ti, Diz. enquanto sportinguista, era nesse sentido, não conta para nada. Claro. Esta época. Claro, nesta época, neste momento, o Sporting está num estado que lastimável. E eu até que vos quero, se me permitem, até vos gostava de ler 2 coisas, porque nós gravamos mais cedo e estamos a gravar uma hora matinal, e portanto eu gostava de vos dizer o seguinte: não sei se já leram, que hoje os jogadores do Sporting mostraram-se contra o grupo que era uma tática mais estável. E o Silas, portanto, desde que é treinador, em 11 jogos, já apresentou 6 sistemas táticos. Qual é o mais engraçado da questão? O Silas sempre foi assim no Belenenses. O Silas nunca teve um sistema fixo. Portanto, quando o contrataram, já sabiam o que era o Silas. E, portanto, há uma revolução dos jogadores, comandada também pelo Bruno Fernandes, mas todos os outros porque querem um sistema estável. E há outra que é para rir, que eu desculpem dizer-vos, porque é rápido, vou ter que ler, estou com o jornal na mão, isto é do Record, e que tem uma excelente sempre informação do Sporting, e hoje diz assim para vocês se rirem e todos os ouvintes pelo menos refletirem do ridículo da situação. Portanto, isto tem a ver com uma situação que Varandas deu um murro na mesa, que é a mesma coisa que eu ir ao jardim colher flores. Porque quando não há liderança, dar murros na mesa, quando não se é líder, não tem efeito nenhum. Mas o que tem interessante, eu vou ler rapidamente. Como referido, o recado foi ontem transmitido ao grupo por Silas e Beto, já que Varandas e Hugo Viana regressaram a Lisboa por motivos de agenda.
dada a recepção na Câmara Municipal de Lisboa à equipa do Sporting que se sagrou bicampeã europeia de judo. Deixa a pergunta e reflexão aos nossos espectadores. O que é que desculpem o termo, este banana deste Hugo Viana tem a ver com a equipa de judo? O que é que o Hugo Viana tem que vir para Lisboa atrás do Varandas? É diretor desportivo ou é acompanhante? Portanto, o diretor desportivo tinha que ficar com a equipa, não era apenas o team manager. Porque se é diretor desportivo é para tratar do futebol, não tem nada a ver com o judo, nem com as modalidades. O Sporting está repleto de erros de gestão, repleto de algumas, dizia o Presidente há uns tempos, que acabou-se a chacota. Isto é a chacota diária. O Sporting é motivo de chacota diária. E neste momento temos, para lá de ser uma vergonha, ter sido uma derrota humilhante em Barcelos, os adeptos estão cansados. Esta conversa das claques, ontem lançaram para criar confusão, que tinham desligado a água e a eletricidade à Juveléu e ao diretivo para ver se apagavam o que se passou de mal em Barcelos. Mas os sócios não são cegos. Isto aqui tem um responsável que se chama Frederico Varandas. E até agora está calado. Não disse uma palavra, só aparece para aparecer ao lado do judo, mas não homenageou Jorge Fonseca. Quando é para estar bonito na fotografia, aparece. O Sporting foi eliminado do futsal na Liga dos Campeões. Pois bem, o Frederico Varandas não disse nada. Mas o ano passado nem foi ele a tratar da época, anda a dizer que foi ele que ganhou o campeonato europeu de futsal. E, portanto, o Sporting está sem liderança. E aquele problema que eu ouvi o Miguel Guedes falar no outro dia, no domingo, na televisão, na TVI, tem uma razão de ser. É porque como o Sporting não tem um líder, como o Sporting, e é importante que os sportinguistas, mas todos, quem ouve a Rádio Estado, ouça, um líder, não há líderes sem empatia. E este líder não causa nenhuma empatia, não empolga ninguém, não traz esperança a ninguém. Ele mal sabe falar, como todos já sabemos, infelizmente para ele. E não tem melhoras, esse é que é grave. E o Miguel Guedes disse bem no domingo, o Bruno Fernandes tem neste momento tomadas de dores, é quase a locomotiva do Sporting Clube Portugal, porque não há um presidente, o treinador tem falhado várias vezes, o diretor desportivo não há, diretores de comunicação são 4 pessoas a escrever documentos, é o diretor do gabinete de comunicação, é outra diretora de comunicação que não existe, e o Bruno Fernandes chega a uma altura em que tudo lhe é permitido, porque ele é o líder efetivamente do Sporting Clube Portugal. E isto tem sido um pandemónio total esta época, e esta época tem um responsável, chama-se Frederico Varandas. Nós já lá iremos a essa questão do Bruno Fernandes. Dou a palavra ao Miguel Guedes, adepto do Futebol Porto, para fazer a análise deste momento do Sporting. Aliás, tem sido uma constante no nosso programa. Vivam todos que nos ouvem em todo lado, e um abraço especial aos meus companheiros de debate e de painel, a ti, Fernando. Começa a ser um pouco normalizador, no mau sentido, falarmos dos problemas do Sporting esta época. Pensaríamos que esta época seria, porventura, de afirmação do Sporting, tendo em conta os troféus que ganhou ano passado, alguma estabilidade. Está tudo a ser ao contrário. E a questão que o Rui Calafate tão bem analisa, com a sua visão sportinguista e, portanto, com muita inside information e muito conhecimento, só pode ser por nós analisada numa perspectiva um bocadinho voyeurística. Nós não temos a noção do que é que se passa no Sporting, mas os sinais são muito preocupantes, porque não parece haver rei nem roque. E o que é que eu quero dizer com isto? Não parece haver rei, porque de facto Frederico Varandas não me parece liderar o que quer que seja nesta fase. Tem muitas dificuldades de comunicação, são sabidas, portanto, e isso tem uma implicação muito grande na forma como lidera ou não lidera. Não é um líder motivador, não me parece que seja um líder estabilizador, porque vemos também a forma como está a enfrentar adeptos e sócios de uma forma um pouco inusitada e até um pouco displicente, porque nenhum presidente, nenhum líder se pode afirmar contra os seus adeptos. E, portanto, competir-lhe-ia fazer algo mais pela paz e não tanto por dividir trincheiras, escavando ainda mais todas essas trincheiras. Parece-me que, olhando para o que o Sporting está a fazer, não há rei. E não há rock, porque a equipa também não funciona. E, portanto, ninguém toca música naquela equipa, a não ser, porventura, Bruno Fernandes e Vendel. O problema é que, às tantas, percebemos que, mesmo do ponto de vista de liderança
dentro da banda de rock do Sporting, começa a ser muito difícil perceber como é que um jogador que transporta a equipa às costas tantas vezes como um transportador de piano, que ele não é, Bruno Fernandes é um jogador que vai, obviamente, de excelência e que não tem obrigação, nem devia transportar a sua equipa às costas, mesmo quando está no melhor da sua forma e parece-me estar a subir novamente de forma, em campo a equipa não responde. A equipa não responde, o único que pode responder com ele poderá ser Wendel, que é retirado, subtraído ao jogo, numa decisão muito difícil de explicar de Silas no jogo com o Gil Vicente. Relembrar que o Wendel sai do jogo aos 68 minutos, entrando bola a si, a equipa ficou a perder muitíssimo, e afunda-se ainda mais no jogo. E depois percebemos que, no fim é Bruno Fernandes que vem tirar de esforço numa espécie de motivação do grupo muito crítica para os seus colegas, dizendo coisas que até são relativamente graves, nomeadamente que a equipa não teve personalidade. E não ter personalidade é uma coisa muito, muito forte, não é propriamente conjuntural, é estrutural. A equipa não representa, não assume os seus processos de identificação e quase que não assume o seu caráter. E depois do que Bruno Fernandes já disse, naquela conversa que vazou, não é? Que vazou para a internet sobre os seus colegas de equipa, na altura em que Wendel, curiosamente, teve aqueles problemas disciplinares. Esta semana ele vem dizer, interrompendo o treinador adjunto, o Ferro, vem dizer que o Wendel está a ser um ótimo profissional, desde aqueles momentos que se tornou um ótimo profissional, mas no dia do jogo Gil Vicente, no domingo, põe em causa toda a equipa mais uma vez, dizendo que ela não teve caráter ou não teve personalidade, não teve atitude e é inconcebível, tinha tido menos oportunidades no jogo que o próprio Gil Vicente. Isto para dizer que um líder que é obrigado a fazer isto é um líder que ou já não está com a equipa, e Bruno Fernandes pode já não estar com a equipa, pode não acreditar, acredito que o diga por sportinguismo, também é verdade, mas por outro lado causa um problema enorme ao vocalista da banda de rock, que neste caso é Silas, porque percebe-se então que não há rei na presidência e não há líder na equipa que devia ser o seu treinador, porque põe em causa claramente as competências de liderança e de responsabilidade. Quem devia dizer aquilo era o treinador, não é o capitão. Aliás, o que Silas responde é que Bruno Fernandes está cá há mais tempo, conhece a equipa melhor que eu. Qualquer coisa deste género que ele diz na conferência de imprensa. Foi, aliás, uma conferência de imprensa desastrosa por parte do Silas. Eu gosto do Silas, acho que ele terá certamente muito futuro e tem presente. A situação não é fácil, a conjuntura no Sporting não é fácil para nenhum treinador, e já foram vários que passaram nos últimos tempos, mas convenhamos que foi a conferência mais desesperada, percebes? É a conferência mais desesperada, mais sem rumo, mais sem futuro e mais sem assegurar o presente. Percebi em Silas que havia uma enorme descrença e uma enorme hesitação em relação ao que fazer. O que é que se, num jogador, quando acontece isto com um jogador, como o caso de Bruno Fernandes, o que é que pode fazer, ou o que é que deve fazer uma equipa técnica, uma direção? Suspende-se o jogador? O Silas entrou no Sporting dizendo que o Sporting tinha que ser um coletivo e que não havia ali jogadores que seriam estrelas. O importante era que todos fossem estrelas, todos funcionassem como no coletivo. E isso foi interpretado como sendo dirigido ao Bruno Fernandes? Foi interpretado como sendo dirigido ao Bruno. A verdade também é que não é difícil de adivinhar, não é? Não, é estrela única, não é? Acaba por ser estrela única. Convenhamos que o Silas... Eu espero que o Silas não tome esse caminho. Para o bem do Sporting, espero que o Silas não tome esse caminho. Porque seria uma manifestação de falta de inteligência emocional e tática neste momento. Era mais o que faltava se, para além do seu presidente, houvesse um treinador que também quisesse dividir a equipa em trincheiras. Não, o treinador tem que ser um aglutinador. Tem que ser, nesta altura, sobretudo, tem que ser disciplinador, com certeza, mas neste momento, mais do que disciplinador, tem que ser aglutinador, tem que ser motivador, e Silas só poderá fazer destas fraquezas forças, porque se não o fizer, não só não tem equipa, como passa a não ter jogadores. Miguel Gonçalves, adepto do Benfica, a tua leitura, sendo que em relação à preponderância de um jogador, eu pergunto-te onde é que nós já vimos isto. No teu Benfica, isto aconteceu com João Vieira Pinto, que também queria levar a equipa às costas, só não ia à baliza, não é? De resto, ele queria fazer tudo sozinho.
As coisas que tu vais lembrar a esta hora, e muito bem, saudações em primeiro lugar a todos os nossos ouvintes, aos meus caros amigos. O problema de termos um painel com distintos comentadores, como é o caso do Rui e do Miguel, é que quem fica em último tem que apanhar aqui algumas sobras, porque vocês já foram perfeitamente cirúrgicos na análise deste Sporting e, portanto, eu apenas quero pegar aqui em algumas declarações, quer de Vítor Oliveira, quer de Silas, que me parecem fundamentais e que ainda não analisámos aqui. Primeiro, quero dizer que o lema de Varandas foi, na sua campanha, foi unir o Sporting. E é engraçado que nós temos neste momento um grande grupo editorial português, já está a fazer promoção e muito bem, para uma estratégia de marketing com muito sucesso ao longo destes anos, que é a escolha da palavra do ano, e apetece-me dizer que a palavra do ano, no caso do Sporting, e digo Estás a falar, podes dizer o nome do grupo, estás a falar do Porto Editora, Grupo Editora, tenho muitos amigos lá. E portanto apetece-me dizer que no caso do Sporting, a palavra do ano é esquizofrénia. É uma esquizofrenia total aquilo que se passa no Sporting e assumindo perfeitamente este neologismo Varandas está a esquizofrenar, se é que isso se pode dizer dessa maneira, o próprio Sporting, porque nós não conseguimos encontrar um mínimo de coerência, um mínimo de estratégia, já nem sequer é na direção, é em todos os outros departamentos que o Rui e o Miguel também analisaram e colocaram a nu. Eu disse que ia pegar em duas declarações, a de Silas parece-me curiosa. Ele disse isto mesmo no início da conferência de imprensa e acho que é importante refletir sobre isto. Ele disse que a equipa do Sporting até entrou relativamente bem no jogo, só que depois, quando as coisas começaram a virar, ele disse que a equipa do Sporting ressentiu-se psicologicamente e isso é algo que já vem desde o início da época. E portanto identificou ali um problema que os vários treinadores que passaram por Sporting pelos vistos não conseguiram fazer. Já nem sequer estou no plano tático e técnico, já nem sequer estou na parte das individualidades, estou a falar da componente psicológica do Sporting. Eu não sei se o Sporting tem ou não um psicólogo, tem algum departamento, mas quem vê os jogos de fora e quem não tem o fervor clubístico, ou seja, quem não é sportinguista, percebe claramente que este Sporting é um vulcão em termos emocional. E, portanto, basta acontecer algo de errado no plano de jogo, basta acontecer uma jogada de maior perigo, o golo, para tudo se desmoronar e Silas tem razão sobre esse ponto de vista, desde o início da época que este tem sido o Sporting. E é um Sporting numa autêntica montanha-russa emocional que se viu, por exemplo, nestes dois últimos jogos. A exibição notável frente ao PSV com uma goleada colocou numa euforia extraordinária que depois caiu tudo por água abaixo com a questão do Gil Vicente, que foi de facto um jogo absolutamente paupérrimo. Sobre Vítor Oliveira, o Rui pegou aqui muito bem naquela declaração que aliás todos pegaram, em que o Vítor disse que esta equipa do Sporting tem pouca qualidade, poucos jogadores de qualidade. Bem, isso é verdade, não é? Nós olhamos para o plantel do Benfica e do Floco do Porto e acho que o Miguel Guedes concordará comigo e se calhar o único jogador do Sporting que entra no 11 é Bruno Fernandes. É o único, autenticamente. E nem sequer vale a pena olhar para o banco de suplentes do Sporting, porque aí ainda é mais confrangedor ver a ausência de qualidade. Mas Vítor Oliveira disse uma coisa que para mim é muito mais importante. E já agora lanço aqui até esta declaração para o meu amigo Rui Calafato, para ele também me dar a sua opinião. Sobre isso. É que o Vítor disse o seguinte: o Sporting vai demorar muitos anos a recuperar. E eu acho que esta declaração do Vítor Oliveira passou um bocadinho por baixo do mediatismo, quando eu acho que é a declaração fundamental. Não, ou seja, não adianta dizer que esta ou a próxima época é a época zero para a refundação de um Sporting mais vitorioso e com outro tipo de atitude competitiva. Vítor Oliveira, com a sua experiência, foi absolutamente sintético, disse, vai demorar vários anos. E, portanto, a questão que se coloca é tentar perceber se o adepto sportinguista está preparado para estes vários anos. Não é na próxima época que isto se vai resolver. Vítor Oliveira disse nos próximos anos. E já agora também deixo esta reflexão para o meu amigo Rui, até que ponto é que Varandas neste momento não estará refém de Silas? Isto é, Varandas já demitiu, contratou treinadores, se
Silas for embora, vai criar ali um outro problema, que é tentar perceber qual é que é o técnico que entra numa casa de doidos. Eu peço imensa desculpa pela descrição, mas é isso. E, portanto, eu temo até que neste momento a situação é mais complexa, porque eu acho que Varandas está refém de Silas, e este é um Silas que também é um treinador jovem, que precisa também de amadurecer os seus processos, os seus pensamentos, e não me parece que o Sporting tenha tempo para esse crescimento que Silas também precisa, e por isso compreendo também a necessidade que o plantel tem em exigir mais estabilidade tática, porque só assim é que é possível criar processos, só assim é que é possível criar rotinas de jogo, e portanto eu não sei se não teremos aqui uma dualidade muito difícil de compatibilizar. E depois, mesmo por último, porque eu sei que o Rui apenas se esqueceu, mas acho que também vai querer lá bater, este é um Sporting que depois, em termos laterais, tem fé diversos que eu acho que são absolutamente estúpidos e criam ainda mais divisão, e estou a falar nomeadamente da questão Mihajlovic e da questão de Sousa Sintra e do papel de Sousa Sintra naquilo que são 3 milhões de euros, pelos vistos, que o Sporting tem que pagar a pronto ao treinador pela atrapalhada que aquilo foi. Portanto, já deixo aqui muitos tópicos para discussão para o meu amigo Rui. E eu também deixava um só para o Rui Calafate, aproveitando a tua boleia, Miguel, que é disso a saber. Em relação a Silas, parece-me que Silas é um treinador que está condenado a continuar no Sporting, porque se ele cair, Frederico Varandas também deverá cair. Eu chamava-lhe no domingo na TVI, curiosamente, chamava ao Silas um chapéu de chuva que não abre, porque o Varandas de alguma forma quis arranjar um chapéu de chuva, um treinador que crescesse, mas ele está a crescer tão pouco, a equipa está a crescer tão pouco com ele, os problemas continuam tão grandes, que acaba por ser um chapéu de chuva que não abre, e que se não continuar a não abrir, levará Frederico Varandas na enxurrada, digo eu. Falou o portista agora, antes falou o benfiquista Miguel Gonçalves, agora vamos ao Rui Calafate. Deixa-me só pontuar isso, deixa-me dizer qualquer coisa. Diz, força. Recordar que estamos reunidos cada um na sua latitude, utilizando a internet para nos ligarmos todos. Rui Calafate, tens aqui muito por onde pegar. Gostava também, depois de ouvir a opinião dos três, relativamente a essas declarações de Vítor Oliveira. Aliás, a noite de Barcelos teve muitos bonitos estádios e funcional estádio de Barcelos. Coisas que não são muito habituais no futebol, designadamente um treinador desfazer a outra equipa, ao Rui Calafate. Isso não é muito habitual. É verdade, eu já, aliás, comecei a minha intervenção citando o Vítor Oliveira, que é uma pessoa que eu respeito muito e é um grande treinador, sabe muito de futebol, mas eu até estava aqui a anotar as várias provocações boas que os meus amigos miguéis me puseram aqui, portanto vou tentar responder a todas. Primeira coisa, só uma nota para a gente se rir destes tais, falta de estratégia e de rumo. O Sporting jogou com o Ilori, que foi um jogador mal quisto pela massa associativa, que saiu mal do Sporting. O Ilori era titular, mas as pessoas já se esquecem, o Miguel Gonçalves estava a falar no banco, é que no banco está lá o Luís Neto, que é internacional lá, por Portugal, que veio a custo zero este ano, e eu gostava de saber o que é que está cá a fazer, porque o Luís Neto é melhor que o Ilori. Não é brilhante, mas é melhor que o Ilori. Mas é mais umas coisas. Relativamente ao Silas... Sabes que o Silas defendeu-se com o Ilori a dizer que pelo menos a rapidez dele compensa, percebes? Mas isso parece um pouco, percebes? Eu sei, é pouquíssimo, o Ilori é fraquíssimo, portanto é pouquíssimo. Mas deixem-me aqui dizer uma coisa que é a seguinte, sobre o Silas eu concordo com o Miguel Guedes. Eu também gosto do Silas, eu acho que era um excelente projeto de treinador. Quando entrou, acho que começou com um bom discurso. Concordo com ele, esta conferência de imprensa foi desesperante. Eu até parecia que ele queria bater com a porta, se pudesse. E acho que até nem bateu com a porta, porque como ele é sportinguista, sabe que no momento em que sair Jorge Silas, sai também Frederico Varandas e lá vem outra convulsão no clube. Portanto, o próprio sportinguista, e não treinador só, o próprio sportinguista Jorge Silas tem isso em consideração, porque esta conferência de imprensa foi: eu não posso fazer mais do que isto. Agora, meus amigos, quando ele veio para o Sporting, ele sabia o plantel que o Sporting tinha. Portanto, não pode disfarçar nem com o desgaste, nem com o calendário, porque todos sabem qual é a temporada e qual é o calendário e a qualidade do plantel. E Silas sabia. Quanto ao Varandas, a mesma coisa. Frederico Varandas foi candidato a presidente do Sporting em setembro, foi eleito em setembro de 2018, e como todos nos lembramos, Frederico Varandas dizia que tinha soluções. Porque quando chega agora e só apresenta desculpas, eu gostava de saber onde é que estão as soluções de Frederico Varandas.
porque até agora só ouvi falar em antecipação de receitas, planeamentos de temporada horríveis, escolhas de treinadores horríveis, e esta é que é a verdade. Todos os candidatos diziam saber qual era a realidade do Sporting e todos tinham soluções. Afinal, era um embuste. Tal como foi um embuste a vitória do Sporting contra o PSV. Porque foi isso que mais uma vez levantou as expectativas. O PSV teve sorte, o Sporting teve sorte porque o PSV veio jogar a Alvalade como joga no campeonato holandês onde é tudo aberto. E portanto o Sporting recuou um bocadinho e marcou golos que não marcaria no campeonato português. E eu disse isto a uma pessoa, minha amiga, no domingo de manhã, eu disse, o jogo de Barcelos é um jogo de tripla. Com o PSV, eu estava à espera completamente que o Sporting ganhasse ao PSV. E estava com esse receio, porque o Vítor Oliveira é um grande treinador. Conhece muito bem o futebol português. Sobre o Sousa Sintra, tive a oportunidade de falar ontem para a Rádio Estádio. Como é óbvio, o Sousa Sintra, aquela pergunta que eu gosto de fazer e uma vez já tinha feito no programa, e tenho que fazer para reflexão das coisas. Só no Sporting. Anda agora, antes de ir ao Sintra, só rapidamente. Foi anunciado por um cavalheiro numa televisão, Agostinho Abade, que é um senhor que anda no Sporting há 30 anos, que estava reunido, ia reunir um grupo de pessoas para pensar o Sporting. Eu faço uma pergunta aos meus amigos Miguel Gonçalves e Miguel Guedes. Anda alguém a pensar o Porto? Anda alguém a pensar o Benfica? Não, no Sporting anda-se a pensar todos os dias. Este senhor Agostinho Abade já esteve em várias direções, e até em 2009... há um grupo, se quiserem depois eu posso enviar para vocês lerem, há o chamado Grupo dos Seis, que estava a decidir entre eles quem é que ia ser o sucessor do Soares Franco. O Grupo dos Seis era o Agostinho Abade, o Paulo Abreu, o Carlos Barbosa da Cruz, o Rui Oliveira e Costa, o Ernesto Ferreira da Silva e mais outra luminária qualquer. O Sporting está cheio de luminárias destas há 30 anos. Resultados das luminárias para o Sporting? Zero. Estas luminárias, enquanto não se calarem de vez, o Sporting vai ser uma fogueira de vaidades e degos. Quanto ao Sintra... Rui, posso só fazer uma pergunta muito rápida? Deixa-me só terminar as perguntas. Okay. Sobre o Sintra, é só para dizer o seguinte, vocês lembram-se que houve outro grupo de luminárias que quis fazer um jantar de homenagem ao Sousa Sintra e que houve outra luminária chamada, que é o engenheiro Ângelo Correia, que até avançou a ideia do Sousa Sintra ser o presidente honorário do Sporting Clube Portugal, ao que eu logo disse na altura, presidentes honorários só João Rocha. Mas eu pergunto ao senhor Ângelo Correia e às entidades, às luminárias que organizaram esse jantar de homenagem ao Sousa Sintra, se são eles, com o Sousa Sintra, que vão pagar os 3 milhões de euros que o Sporting agora tem que pagar, e o Varandas nisto não tem culpa nenhuma, só tem que passar o cheque, como diriam em bom português, paga e não bufa, porque não há recurso da sentença do TAS. Portanto, o Sporting vai ter que pagar 3 milhões e gostava de saber se eram estas luminárias que vão pagar os 3 milhões num clube que não tem dinheiro. Agora podes fazer a pergunta, desculpa, Miguel Gonçalves. É muito rapidamente, não achas pelo menos curioso o silêncio há já, se calhar, largas semanas de Ricciardi em tudo isto? É assim, eu, como sabem, eu não sou adepto de José Maria Ricciardi, apesar de ele ter sido muito simpático durante a campanha com a minha pessoa, mas é assim, o Ricciardi tentou marcar o seu terreno, ser o primeiro a dizer eu fui oposição, eu alertei no passado, em 2018, eu disse que Varandas não estava preparado para ser presidente e tentou ocupar o espaço. O silêncio tem muito a ver com esta questão também, ele tinha um grupo de pessoas a trabalhar com eles onde estava envolvido o famoso Alexandre Cavaleri, que, como sabem, foi detido, não sei qual é o envolvência, nem vou dizer entrar por aí, mas que foi detido agora, foi capa de um jornal, do Correio da Manhã no caso, e portanto eu não sei quem é as tropas do Ricciardi. Sei é que, vou dizer assim com a informação como o Miguel Guedes diz que eu tenho muita informação de Sporting, que efetivamente tenho. Sei que, como é que eu diria, as pessoas mais bem preparadas do Sporting, as pessoas que poderão dizer alguma coisa ao Sporting, nenhuma delas está com José Maria Ricciardi. Poderão estar a pensar noutras coisas, poderão estar a tentar arranjar soluções, mas nenhuma delas está com José Maria Ricciardi. Por isso, neste momento, José Maria Ricciardi é um homem só, tem a sua razão, porque efetivamente disse em 2018 que Varandas não estava preparado, mas isso também eu sabia que ele não estava preparado e por isso nunca me sentei sequer com Frederico Varandas durante o tempo de campanha. E quando me sentei com todos os outros candidatos que se quiseram sentar comigo, com exceção também de José Maria Ricciardi, e portanto
neste momento é natural que esteja alguma calma, até por um motivo. Só no cenário, como bem apontou Miguel Guedes, e tu também, Miguel Gonçalves, no bom cenário que vocês apontaram, que eu não desejo, porque para mim um presidente é para estar o tempo inteiro, até ao dia em que não sentir que tem condições, e até ao dia em que os sportinguistas decidirem que ele não tem condições para continuar. Por isso será muito interessante, e isto é que é caso, isto é que é notícia, que Rogério Alves continua há 2 semanas sem responder ao grupo de sportinguistas que está a fazer o abaixo-assinado para depois fazer a Assembleia de Destituição. Há 2 semanas está para responder, porque no dia em que ele receber as assinaturas, se todas as assinaturas estiverem comprovadamente legais e depois se houver as condições financeiras desse grupo de pessoas, desse grupo de sportinguistas, para realizar uma AG, o senhor Rogério Alves também é como o Frederico Varandas no caso desta sentença dos 3 milhões. É que decide sem bufar, porque o senhor Rogério Alves não tem que decidir qual é a fundamentação da destituição. A partir do momento em que há uma Assembleia, condições para a Assembleia Geral Destitutiva, tem que se calar, porque ele não pode decidir em parte ativa e em parte em que ele é um dos papéis principais, ele não pode analisar em causa própria. E, portanto, é neste momento uma das coisas que eu acho que a Rádio Estado deve acompanhar, quando é que Rogério Alves vai responder aos sportinguistas, quer a destituição, mas quer bem eu salientar, eu não defendo a destituição, eu não vou fazer nada como obstáculo ao Dr. Frederico Varandas, não sou oposição, nunca sou, não entro em grupinhos, tenho informação de todos, falo com muita gente, etc. Mas, meus caros amigos, eu gostava que houvesse paz, gostava que houvesse soluções e, sem dúvida, uma coisa que eu já digo, já escrevi até no Record num artigo que se chamava Verdade e Competência no Sporting Clube Portugal, por acaso um artigo que foi esta semana copiado por um colunista do jornal O Jogo, sem me citar, e portanto eu falo que é preciso competência e é preciso, acima de tudo, falar verdade e não defraudar as expectativas dos sportinguistas. Não deixaremos de falar de Sporting no próximo programa, seguramente isso acontecerá. Vamos ao Benfica. Miguel Gonçalves, e porque são os temas mais quentes da semana que trazemos aqui para reflexão no programa, relembrando que estamos cada um na sua latitude, utilizando a internet para nos ligarmos todos, e que pode ouvir este e outros programas, quer em radioestadio.pt, quer na nossa página de YouTube. Miguel Gonçalves, Benfica, Lages está na corda bamba? Não, na corda bamba não, longe disso. Aliás, nós podemos até pegar nos 2 últimos jogos para perceber que... Eu vou reformular a pergunta. A ideia que, pelo menos eu tenho, e o que mais se comenta, é na corda bamba no sentido de, no final desta época, acabou. Não, acho que ainda é muito cedo para tirar esse tipo de ilações. Diz lá o que é que tu pensas. Não, o que eu penso é precisamente isso. Eu acho que Bruno Lage é treinador de projeto, é treinador de estrutura, é um treinador que, a meu ver, terá sempre lugar no Benfica, seja como treinador, seja noutros departamentos, e que neste momento tem os números totalmente a seu favor, são números absolutamente estratosféricos ao nível de vitórias, gols marcados, gols feridos, essas coisas todas, e sobretudo nestes 2 últimos jogos, eu quero acreditar que reencontramos o Benfica, que foi Lage que o lançou na época passada. E portanto acho que estes 2 últimos jogos são muito interessantes de analisar, são contra 2 adversários muitíssimo diferentes em si, quase antagónicos no seu poderio, e em que este Benfica reencontrou-se por uma razão muito simples. Repare-se muito bem no que é a riqueza, ou no que foi a riqueza destes 2 jogos do Benfica, quando tem no seu eixo central Gabriel, Tarapte e depois Chiquinho. Eu com isto quero dizer aquilo que já venho a dizer há muitas edições do nosso camarote, é que faltava a este Benfica algo que era evidente na época passada, faltava jogo interior, faltava jogadores que sabem conduzir, queimar linhas em jogo interior,
em poder levar a bola bem redondinha para zonas de decisão e com isso permitir também mais gente, mais elementos dentro da grande área para poder finalizar, mesmo quando tu não tens extremos que sejam extremos totalmente ofensivos, totalmente puros. Servi, por exemplo, é um extremo que está a jogar porque dá outra segurança defensiva, e não é por mais nenhuma outra razão, porque ele não é propriamente um prodígio de técnica, mas saliento aqui esta lufada de ar fresco, que é ter um corredor central com jogadores que sabem tocar na bola e estar apto ali, que com todas as qualidades e efeitos que possa ter, parece-me que é um jogador cada vez mais imprescindível num Benfica de tração à frente, e do Benfica que nós tínhamos saudades, que é aquele Benfica que sabe pressionar à frente, sabe ser intenso nas segundas bolas, e foi isso que nós vimos nestes 2 jogos contra equipas muito diferentes. O Benfica da Liga dos Campeões foi um Benfica que teve a felicidade ali mesmo, todos os benfiquistas já cheiravam a felicidade, que parecia utópica, que era de pensar numa passagem para a fase seguinte da Liga dos Campeões, e sinceramente eu acho que Bruno Lage abordou mal o que foi a parte final desse jogo, quando parecia evidente que... Miguel Gonçalves, quando eu estava a pôr a pergunta de modo que pus, é precisamente por causa do projeto europeu, e tem a ver com todas as notícias, vai Jesus, sai Jesus, vem Jesus, ou seja, é legítimo poder-se fazer esta pergunta e ter esta Não, claro que sim, até porque... É o que transparece, não é? Claro, e ainda... Miguel Gonçalves, desculpa só a interrupção para brincar, é como o Fernando estava a dizer, vem Jesus, sai Jesus, entra Jesus, eu até diria, ai Jesus! Ai Jesus! Não, ainda por cima quando há poucas horas foi transmitida uma entrevista em que Jesus volta a abrir a porta ao campeonato português, quando já estávamos todos a projetá-lo em campeonatos mais ambiciosos. Aliás, o próprio Jesus disse também noutras entrevistas no Brasil que o título das Libertadores e o que fez no campeonato brasileiro pode ter aberto portas noutros campeonatos europeus mais sofisticados, e portanto eu acho que ele estava claramente a falar sobretudo em Espanha, embora eu lanço aqui um pequeno desafio: qual é que foi o grande treinador que triunfou no Brasil e depois veio para a Europa para um grande? Eu lembro-me de um e que por acaso nem teve muito sucesso mais recentemente, que é o Vanderlei Luxemburgo. Portanto, eu não sei foi para o Real Madrid, foi um horror. Sim, mas não fez lá muito no Real Madrid, não é? Nada, correu pessimamente. Não vejo como é que Jesus pode interpretar o seu triunfo lá como uma porta aberta para outros campeonatos, mas pronto. Agora, eu respondo à tua provocação, Fernando, com uma outra, não é provocação, mas é com uma outra porta, digamos assim, com outro tipo de hipótese, que eu acho que ainda não abordámos aqui no programa, e que é a seguinte: eu acho que Jesus provavelmente não virá na próxima época, nem se calhar na outra, até porque o Benfica tem ali na sua estrutura um treinador que me parece que também tem outros voos. Já falei disso. Que te parece que tem outros voos e que... é o Renato Paiva, diz o nome, é o Renato Paiva. Eu ia lá. E portanto Renato Paiva é um treinador que eu tenho acompanhado muito bem o trabalho dele, é um treinador também muito na linha de Bruno Lage, muito metódico, mas parece-me mais agressivo no bom sentido na construção das equipas e também no seu discurso, e portanto eu não sei se o Benfica também, para além de ter um Seixal que fabrica bons jogadores, se não estará também aqui a criar uma linha de sucessão interna através da fabricação também de treinadores que no fundo ajudam a construir este projeto, seja ele europeu ou não. Eu sei que muito bem realçaste a questão do projeto europeu. O Benfica volta a falhar, é preciso que se diga com todas as palavras, o Benfica volta a falhar naquilo que são as suas ambições europeias, quando ainda por cima esteve lá tão próximo, e eu acho que Bruno Lage teve responsabilidade neste último jogo. Era isso que eu estava a dizer há bocado, quando todo e qualquer benfiquista lhe parecia evidente que era preciso segurar aquele resultado, porque o Leipzig ia carregar em cima, ia jogar mais físico, ia despejar bolas na área, e era preciso ali mais um Florentino, era preciso um outro central para segurar aquilo. Eu acho que Lage esteve muito infeliz na substituição ao lançar Caio Lucas, e acho que houve de facto ali um erro de interpretação de Bruno Lage, mas a equipa foi bem montada porque faltava aquilo que Lage já nos tinha apaixonado na época passada. Ele monta uma equipa que sabe jogar por dentro, que também sabe jogar pelos extremos quando assim é necessário, e que no fundo transpira melhor futebol e é mais fiel
é mais fiel também àquilo que tem sido o estilo de jogo do Benfica nas últimas épocas. E, portanto, quero acreditar que Bruno Lage aprendeu com isso, quero acreditar que Bruno Lage vai devolver essa alegria de jogar, porque é isso também que interessa. E aqui não podemos esquecer de Carlos Vinícius. Carlos Vinícius está num momento de forma absolutamente extraordinário e faz aquilo que o adepto gosta, que é pressionar em cima. É um jogador que gosta de pressionar, gosta de recuperar, gosta, até dá profundidade e depois é letal. É praticamente letal dentro da grande área. Temos ali também um problema delicioso para resolver chamado Raul Tomás, mas um dia lá iremos. Finalizando, não acredito que Bruno Lage seja um treinador para ser dispensado por questões europeias. Se me perguntares se ele vai sair na próxima época, poderá sair por sua própria vontade, mas eu repito, Bruno Lage é na filosofia do Benfica muito mais do que um treinador. Ele até pode ser uma espécie de filósofo, digamos assim, daquilo que é a formação do Benfica e, portanto, terá sempre lugar na estrutura do Benfica. Utilizando a internet para nos ligarmos todos, estamos a chegar ao final do camarote, mas vamos à vossa... Temos 5 minutos. Então deixa-me só... Temos que falar do Porto, pá. Vou falar... É só para dizer o seguinte, eu concordo. Eu já tinha falado desta conversa convosco sobre a questão do Renato Paiva. Eu acho que no futuro o Benfica sonharia, como já vos disse, com a possibilidade do Bruno Lage ser quase um diretor-geral da Academia do Seixal. Ter este fundamento, porque há uma grande rivalidade entre o Renato Paiva e o Bruno Lage. O Renato Paiva é também um excelente treinador e dizem até que melhor em termos de comunicação. E o Bruno Lage é algo que é um ativo que o Benfica não quer perder, até como tu dizias e bem, Miguel Gonçalves, com uma questão quase como um filósofo da formação, porque ele adora trabalhar com os mais jovens, ele adora contar histórias de todos os jogadores, porque eu sei aquilo que estou a dizer, sobre todos os jogadores do Benfica com quem já trabalhou, costuma dizer que se eles estivessem todos na mão dele, atualmente o Benfica sim seria candidato a um título europeu se eles não tivessem sido vendidos, e portanto o Renato Paiva é também um ativo, e aliás uma das notas, quando houve agora a sucessão no Vitória de Setúbal com a saída do Sandro Mendes, houve uma notícia que foi colocada pelo próprio Renato Paiva, que não agradou muito à estrutura do Benfica, porque saiu lá que o Vitória de Setúbal estava interessado no Renato Paiva, e foi o Renato Paiva que pôs essa notícia lá. E o Braga, não é? E o Braga também no início da época, não é? E falava-se do Braga também, e no Braga no início da época, e foi o Luís Filipe Vieira que não o deixou sair. Mas agora foi mais um sinal pessoal do próprio Renato Paiva, tipo a dizer, olhem para mim, eu estou aqui, ao anunciar isso que o Vitória de Setúbal poderia estar interessado nele. Sobre o Porto, Miguel, eu nem vou tirar tempo, fica tudo para ti, só para dizer que estás muito tranquilo, acho que o Passos nem foi bom, mas o Porto, mesmo com aquelas questões dos jogadores, há ali um jogador que eu gosto muito, vejo muitos analistas de futebol a dizer que não o conhecem, eu lembro-me dele do excelente Moreirense, o Lume é um excelente jogador, valeu os 7 milhões que vocês investiram, acho que sim, e portanto acho que neste momento o Porto está bem estruturado, e neste momento é o candidato ao título número 1 com o Benfica, como é óbvio. Sim. Miguel Guedes é posso pegar na bola. Palavra. Pronto, em relação ao Benfica vou despachar em 15 segundos, em 30 segundos. O problema da finalização, disse José Gomes no fim do jogo do Benfica Marítimo. O problema de facto é da finalização, porque nos últimos anos o Marítimo já leva em 10 jogos 40 golos acumulados e 4 golos marcados nas visitas à Luz. É mesmo um problema de finalização. Acaba sempre assim quando o Marítimo vai jogar à Luz. E este jogo é a prova de que não estás a lançar nenhuma conspiração, pois não? Não, são factos. É quase uma ciência. A prova de que Bruno Lage podia ter postado de forma diferente a Liga dos Campeões é este jogo, porque repete a equipa, permeia bem a equipa que jogou bem melhor contra o Leipzig e depois ganha 4-0 ao Marítimo. O Benfica poderia ter feito outra prova na Liga dos Campeões, vamos ver se consegue fazer algo diferente, como pretende Luís Filipe Vieira na Liga Europa. Em relação... Se lá chegar. Essa é que é a questão, não é? Porque ele dizia notícias da Bola, o Jornal Desportivo, dizendo que o Luís Filipe Vieira agora novamente a chegar longe na Liga Europa. Bom, mas tem que lá chegar. Claro. Esperamos todos que chegue. Eu, particularmente portista, para além de português, espero que chegue, porque se o Benfica não jogar na Liga Europa e o Porto jogar na Liga Europa, entramos aqui em uma discrepância de assumo físico que pode até ajudar a definir o que seja o Campeonato Nacional. Bom, em relação ao Porto Passos, é um jogo fraco,
jogo onde o Porto jogou os mínimos, mas jogou sempre com grande capacidade de concentração, sem nunca se desequilibrar. Defensivamente, mais um jogo sem sofrer golos. Aproximamos-nos do recorde de Carlos Alberto Silva no Futebol Clube Porto, jogo que em 91, 92. É muito interessante, muitos minutos sem sofrer golos em casa. Depois esta curiosidade de o Zé Luís, que nem sequer era para estar na ficha de jogo, era para ser Fábio Silva, que por razões físicas, penso eu, acabou por não estar à última da hora presente na convocatória, ou na ficha de jogo, e acaba por ir Zé Luís, e depois que entra rendendo o azarado Aboubakar aos 38 minutos e marca aquele extraordinário golo na segunda parte, que será certamente um dos cinco golos, penso eu, do campeonato, a não ser coisas muito boas aconteçam. É um golo monumental, numa jogada muito interessante coletiva. Tantas vezes se aponta a Sérgio Conceição o facto de não ter capacidade para pôr a equipa a trocar a bola. Bom, aqui, nesta jogada, a bola passou por 9 dos 10 jogadores de campo do Floco do Porto. Só Marega não tocou na bola nesta jogada. Começa com uma recuperação do Alex Telles, que depois acaba por fazer a assistência para o enorme golo do Zé Luís, com cerca de 40 toques na bola durante esta jogada. Uma jogada muito bonita, um golo muito bonito. O Porto ganha incontestavelmente. Poderia ter sido 3, poderia ter sido 3-1, mas o 2-0 acho que se ajusta ao que se passou no jogo. Há 2 bolas nos postes. A equipa melhora com a entrada de Sérgio Oliveira, também de ressalvar. Boas exibições, para sintetizar, do Loum. Concordo com o que o Rui diz. O Loum é o 4º jogo como titular no Floco do Porto. Marca pela primeira vez, um gol também de bela execução, depois de um canto marcado por Alex Telles, que está em 2 assistências neste jogo, e portanto também um jogador que está a crescer de forma. Um bom jogo do Otávio. Em relação ao Lume, dizer que me parece que está a aproveitar muitíssimo bem a oportunidade que as horas incertas de Uribe lhe deram. O Lume é um jogador com passada larga, é um jogador com passe, é um jogador com visão de jogo, com segurança, ainda precisa definir melhor alguns momentos, mas é uma boa surpresa e concordo, parece-me que é até pela sua estampa física, se crescer, que só pode crescer com o jogo, poderá ser uma belíssima alternativa para o meio-campo do Floco do Porto. Um jogo muito importante, depois de uma vitória muito importante na Suíça com o Young Boys, que nos permite ainda sonhar, dependendo só de nós, de uma vitória, estritamente uma vitória, independente dos números, no último jogo com o Feyenoord. Espero que assim aconteça. Uma semana boa, que antecede um ciclo de muitos jogos no Floco do Porto até a pausa natalícia. Tudo a correr bem, não exuberantemente, mas tudo a correr bem. E curiosamente, eu não sei se estão de acordo, sendo o Porto segundo, não é? No campeonato e estando com uma Liga Europa ainda por decidir, depois de um falhanço na Liga dos Campeões, neste momento parece dos 3, mas também temos que ser aqui um bocado objetivos, dos 2 candidatos ao título, aquele que está com, neste momento, pelo menos esta semana, mais paz interna, Miguel Guedes. Sim, eu julgo que depois são as vitórias. As vitórias trazem a falta de paz, as guerras e as guerrilhas acordam à primeira derrota ou ao primeiro empate no Floco do Porto. E não sendo assim que tem que ser, porque eu acho que um clube tem que ter estabilidade, deve ter estabilidade, os sócios e adeptos, dirigentes, funcionários, treinadores, jogadores, têm que ser capazes de perceber que a estabilidade é algo que se conquista também com identidade e com personalidade e com crença. A equipa tem que acreditar, não pode ir abaixo, todos nós não podemos ir abaixo ao primeiro empate ou à primeira derrota, mas é um clube de exigência máxima. E num clube de exigência máxima isso acontece. A liderança de Sérgio Conceição não é contestada, o comprometimento dos jogadores não é contestado, a equipa está em todas as provas. O que se não é disputa agora, nesta altura. foi, não é? Já foi. Já foi, lá está. E por isso, há meio dúzia de dias, não é? Por isso é que eu falo, na primeira empate ou na primeira São as derrota, vitórias, não é? não podemos cair nesse abismo amigos, ciclotímico. Mas Fernando, concluo. Acho que nesta altura, olhando para a paz que existe no Floco do Porto e olhando para a forma, sobretudo, eu disse várias vezes o clique que falta na Liga dos Campeões, a forma como o Benfica desprezou a Liga dos Campeões, foi a introdução de ruído desnecessário numa equipa que podia estar em todas as frentes. Pronto, vai lá, vou dar
30 segundos ao Miguel Gonçalves e 30 segundos ao Rui Calafate. Não, eu só tenho uma curiosidade para o Miguel Guedes, para o Miguel Guedes muito rapidamente, que é perguntar-lhe se ele acha que este Porto Sérgio Conceição e esta época está dependente ou não do que vai acontecer no último jogo europeu. Ou seja, se porventura acontecer alguma tragédia, que, digo já, eu também não quero como benfiquista que aconteça, se achas que isso pode, de certa forma, abanar de uma maneira mais séria a estrutura do Porto? Miguel, tem que ser sim ou não? Acho que não, embora te diga, que também te diga, o Porto leva muito a sério a Liga Europa e vê-se pelo comprometimento dos jogadores. A prioridade é, sem sombra de dúvida, o Campeonato Nacional. O que eu não queria nada, confesso, era ver o Benfica fora da Liga Europa e o Porto na Liga Europa, porque acho que isso vai trazer, do ponto de vista físico, dificuldades de rendimento para a equipa buscar mais jogos. Eu é rápido, eu não entro nesta guerra entre o Benfica e o Porto, porque não estou neste momento em condições morais nem psicológicas para isso, porque o Silas não me dá para isso, portanto deixo estes pequenos segundos para dar os parabéns a uma pessoa que eu tenho muita simpatia, porque é um homem muito simpático e é um treinador competente e que foi campeão na Coreia do Sul, que se chama José Moraes, mais uma vitória de um treinador português. E parabéns a Portugal, campeão de futebol mundial. E ao Portugal, é verdade. De futebol de praia. Eu sei que também queriam falar um bocado disso, mas pronto, o tempo passou e já não fomos a prolongamento, mas já tivemos aqui descontos. Já tivemos tempo de compensação. Meus amigos, para a semana estamos de volta. O camarote encerra aqui as suas portas, todos reunidos, cada um na sua latitude, utilizando a internet para nos ligarmos todos. Obrigado pela atenção e até para a semana, seja de manhã, à tarde, à noite, ou nos nossos podcasts no YouTube ou em radioestadio.pt.